A primeira tentativa, né, do último teste que eles poderiam fazer foi falha. Eu não reagi, eu não acordei. E o meu caso, ele era um dos mais graves, se não o mais grave ali daquela UTI, daquele hospital. E segundo até o pessoal, né, o pessoal da área da enfermagem, comunicou até minha família que eles queriam abrir um protocolo de morte encefálica porque não tinha o que fazer, meu cérebro não reagia de forma alguma. Só que enquanto eu tava ali no coma, tentando sair daquele mundo obscuro, tinha uma legião de anjos, né? Tentando lutar em prol ali da minha vida. E lá dentro do hospital tinha uma capela, né? Então os enfermeiros e todo o pessoal de lá, né? Eles se reuniam num determinado horário para fazer oração por mim, para que eu acordasse, para que eu ficasse bem. E enquanto isso, né? Tinha também os anjos, meus anjos guardiões aqui fora, que eram meus familiares, pessoas que estudaram comigo, pessoas que eu nem conhecia, pessoas que passaram pela minha vida. E isso foi assim, repassando e repassando, e até que isso se formou realmente um mutirão para que eu voltasse, um mutirão de fé que Deus fez a obra, mas que se não tivesse tido esse mutirão de pessoas assim, em oração, gente, eu acredito que eu não teria voltado, porque foi algo muito sobrenatural. Enquanto eu tava lá, né, lutando pra voltar daquele mundo, o pessoal se reuniu em redes sociais e tudo mais. E essa foto é uma foto maravilhosa, é uma foto linda desse pessoal que foi lá. Foi lá na porta do hospital, na frente do hospital. E eles fizeram uma corrente de oração ali pra mim, com o cartazinho, todos ali por uma única causa. E o que foi mais perfeito, mais lindo, gente, como eu sempre deixo claro, assim, que eu não vim falar de religião, mas eu vim falar do sobrenatural de Deus. E Deus, Buda, seja lá o nome que você dê para esse ser superior. Ele existe e é muito forte, gente, muito forte o poder da oração, o poder da fé, o poder de uma energia positiva. Então tava todo mundo ali, independente de ser católico, evangélico, espírita, umbanda, até mesmo quem era ateu, tava ali de alguma forma para depositar a sua energia positiva. E eu achei isso muito lindo, porque foram pessoas que já passaram pela minha vida, foram pessoas que eu estudei e não tinha mais contato. Enfim, foi uma corrente linda, né? Então, enquanto estava todo mundo ali em oração, no hospital, na minha casa, amigos, pessoas que, sabe, estavam distantes, naquele momento em que fizeram o teste e não deu certo, uma auxiliar de enfermagem perguntou pro médico, pediu pro médico, falou, por favor, tenta só mais uma vez fazer o teste nela, por favor, tenta. Que era uma das pessoas que estavam ali na fé. E eles não queriam, né, fazer, porque ela tá morta, a gente tentou, não deu certo, tem que fazer, não tá reagindo. Mas com muita insistência, persistência, o médico falou, não, vou fazer, tudo bem. Foi lá e fez novamente o teste. E nisso, eles contam que eu tive uma pequena reação. Então aquilo foi algo sobrenatural, porque eu tava viva. E graças a Deus que eles não desistiram de mim, gente, porque só eu sei o quanto foi horrível estar ali naquele coma. Foi algo muito, muito, muito ruim. Tanto que eu quero poder fazer um vídeo pra vocês contando como foi estar naquela situação. E graças a Deus, a partir dali eu comecei a ter minhas pequenas reações. Então, assim, como tinha troca de período do pessoal da enfermagem, da equipe toda, então cada um conta a parte que pegou, né, dessa minha pequena reação, porque algumas pessoas que não presenciaram não acreditavam, muitos médicos não acreditavam, meu, ela tá morta, ela não reagiu, não. O pessoal, não, ela reagiu sim. Então eles foram conversar com os meus familiares, né, pedindo, por favor, conversem com ela, porque ela reagiu.
ela reagiu, conversem com ela, sabe? Chamem ela, converse, pede pra ela voltar, porque ela tá viva, ela tá ali. Mesmo que ela não responda, ela tá escutando vocês. E de fato eu estava. Então eles ficaram super felizes, né, por eu ter reagido. E eu lembro, né, depois da enfermeira contando que meus pais pediam muito pra qualquer pessoa que eles encontrassem lá pra salvar a minha vida, pra fazer com que eu acordasse, literalmente dali. E uma das enfermeiras chegou em mim enquanto eu ainda estava, né, tendo essas pequenas reações, porque ela acreditava que aquilo tinha acontecido. E ela ia lá e conversava comigo, passava a mão no meu cabelo e falava: Jaine, volta, sua família precisa de você, você tem que voltar. E aí ela fala que nisso escorreu uma lágrima do meu olho, mesmo com o meu olho fechado. Escorreu uma lágrima. E ela foi falar pra minha mãe, então, ó, não desiste dela porque ela tá viva, conversem com ela porque ela precisa acordar. E foi isso que aconteceu, né? Eu comecei a ter minhas pequenas reações. Então, como eu tava com o tubo ainda na boca, às vezes, né, eu ficava com a língua pra fora. E eu lembro, assim, vagamente, né, conforme eu fui meio que acordando, assim, pediam pra eu piscar nos familiares, falavam: você tá me ouvindo? Pisca pra mim. Mesmo com o olho fechado, eu forçava a vista. Então aquilo era, né, eu lembro, assim, de todo mundo rindo, assim, de fundo, sabe, como se fosse um sonho. Lembro de todo mundo ali rindo, todo mundo feliz. E aí eu mexi um pouquinho o braço, então eu fui evoluindo ali, né? Então cada mexida, cada movimento, opa, ela tá viva. Então a gente precisa insistir pra trazê-la de volta. E o que eu vou contar pra vocês agora foi a minha reação quando eu acordei do coma, quando eu literalmente estava ali acordando. Não vou chorar. Quando eu acordei do coma, eu lembro que eu tava com a visão muito turva, muito turva. Eu tava me sentindo bem vesga, assim. Eu lembro que eu estava com as mãos e os pés enfaixados e minhas mãos estavam amarradas. Eu acho que eles amarraram pra não correr o risco de não saber a minha reação, né, de acordar nervosa, e, enfim. Eu tava amarrada, tava com um tubo na boca, que até então eu não sabia que eu estava entubada. Tava com a sonda no nariz, que é por onde eu me alimentava, e a sonda de urina, né, para poder fazer xixi. E quando eu acordei, eu não sabia onde eu tava, não tinha a mínima noção. Sabia que eu tava no hospital, mas eu não tinha noção nenhuma de onde que eu tava. O que eu fico assim mais indignada até hoje é porque eu também não me questionei. Em nenhum momento eu perguntei, eu quis saber o porquê, o que tinha acontecido. Não. Eu lembro que meus familiares começaram a me visitar, tudo. E aquilo pra mim era uma emoção tão grande, gente. Eu me senti tão viva ali, sabe? Ver eles, assim, é como se eu estivesse dentro de uma bolha de vida, sabe? Eu não sei explicar, mas em nenhum momento eu quis questionar, gente, por que eu tô aqui? Eu lembrava dos meus familiares, todo mundo quer me visitar, mas sei lá, não sei o porquê. É só Deus mesmo pra explicar. Acho que foi tudo muito preparado, assim, porque uma pessoa que acorda naquela situação não se questionar é Deus. Então eu tava tranquila ali, fui acordando aos pouquinhos, com a visão bem turva ainda, com tubo. Tanto que quando meus familiares vinham conversar comigo, eu lembro que eu achei que eu tava falando normal. Eu achei que o tubo não tava assim atrapalhando em nada. Eu falei, não, eu tô de boa, tô tranquilo, tô falando. Só que não. Tem uma situação que hoje chega a ser engraçada, que por eu achar que eu estava falando normal, eu lembro vagamente, não sei se foi nesse período que eu estava meio que acordando ou só escutando, lembro que os enfermeiros acho que viram alguma mancha de sangue, e aí eu escutei eles conversando, falando que não, é sangue menstrual, né, ela tá menstruada. E aí eu guardei aquilo. E numa dessas visitas dos meus familiares, eu lembro que minha mãe, toda preocupada, né, viu uma mancha de sangue no lençol e ficou desesperada, perguntando pro meu pai: a gente tem que perguntar pra alguém pra ver o que que é isso, que sangue é esse, né, e tudo mais. Até porque quando eu fiz hemodiálise, eu tive hemorragia, eu usava uns tampões no nariz. Então eles tinham medo de ser alguma coisa assim.
E por eu lembrar que eu tava menstruada nesse período, eu fui contar pra eles, numa boa, toda maravilhosa, achando que eu tava falando, mas eu não tava porque eu tava com um tubo na boca. Então eu só ficava, tipo, meio com a língua pra fora e, tipo, tentando falar, mas não tava falando nada. E aí eu perguntei pra minha mãe, eu falei pra ela, eu, tipo, não, mãe, eu achando que eu tava falando, né? Não, mãe, é sangue de menstruação, mas na verdade eu tava só fazendo barulho, só fazendo som, né? Tipo, ah. Aí a mãe, não, filha, eu também te amo, vai ficar tudo bem. Aí eu, tipo, não, tipo, tipo, eu tô menstruada, mãe, fica tranquila. Aí ela, não, fica tudo bem, eu também te amo, não força não. Então, Vanilda, a gente tem que ver o que tá acontecendo, porque tem uma mancha no lençol dela, o que pode ser isso? E eu ainda tentei apontar pra uma placa vermelha que tinha no quarto, que eu não sei qual foi a lógica também, que eu usei pra achar que se eu indicasse pra uma placa vermelha, que é onde tinha o número do quarto, eles iam associar o sangue, e, tipo, eu falei, não é possível, ela não tá me ouvindo, gente. E eu virava o olho assim, nervosa, porque ninguém me escutava, todo mundo conversava comigo, tipo, não sei o que, e eu tentava responder, mas ninguém entendia. E só depois eu fui entender porque eu estava entubada ainda. E aí eu lembro que foram fazer a extubação, né? Retirar o tubo. Esse momento é muito bonito porque quando foram tirar o tubo, a enfermeira explicou, ó, eu vou tirar o tubo, você vai sentir um desconforto. E algumas pessoas, elas demoram um pouco pra falar. E eu super feliz, né? Tipo, falei, tá bom, né? Pensando comigo. E aí, quando ela tirou o tubo, por falar que eu teria dificuldade pra falar, a primeira coisa que eu falei foi graças a Deus. Graças a Deus, obrigada. E aquilo foi, meu Deus, gente, o que tá acontecendo com essa menina? Porque ontem, né, em forma de dizer, no domingo ela tava em coma morta, hoje ela é, volta e muitas pessoas, né, não acreditavam que isso seria possível acontecer e aí não vai conseguir falar, tirou o tubo, eu já tava ali dando graças a Deus sem nem entender o porquê. E aí foi quando ela me questionou, né, você sabe por que você tá aqui? E eu falei, não. Aí ela, ó, você veio fazer a cirurgia pra tirar um cisto e tudo mais, e aconteceu isso, você quase morreu, iam abrir um protocolo de morte encefálica porque você não reagia, morte cerebral. E eu fiquei, meu Deus, sabe? Eu não fiquei assustada, mas eu fiquei surpresa, assim, sabe? E eu falei, nossa, isso aconteceu comigo? Então, dali e por diante, depois eu fui questionando a minha família. Eu falei, gente, ó, fiquei sabendo que foi isso que aconteceu. E todo mundo, nossa, como, né? Porque eles queriam até ver um psicólogo pra conversar comigo pra poder contar. Porque eu poderia reagir de uma forma louca, né? Eu tava com os braços, as mãos enfaixadas, toda aquela situação. Com a bolsinha ainda de fora, gente, que eu ainda tava usando a bolsinha de ileostomia, né? Colostomia aqui. E, e não, eu aceitei, entendi a situação e bora me recuperar, né, daquilo que estava acontecendo. Os médicos, eles conversavam com os meus pais, apesar de eu estar acordada, eu ainda tinha picos de febre, né, e mesmo com os antibióticos, então eles falaram, ela tá acordada, tá aí, a gente já estubou ela, porém ela ainda corre risco de vida, né, a situação dela ainda é estável, era sempre isso. E provavelmente vai ter que fazer uma outra cirurgia se ela continuar com febre, porque se tem febre, tem infecção ainda, por conta das fezes. E foi o que aconteceu, né? Eu precisei fazer uma nova cirurgia. Aí mal tinha cicatrizado, né? Aquele corte que fizeram enorme. Mal tinha fechado, me levaram novamente para cirurgia para fazer uma nova lavagem. Fizeram uma lavagem, né? Limparam tudo que tinha que limpar e me mandaram de volta pra UTI. Me mandaram de volta pra UTI e nisso eu tava com a sonda, né? Que aí eles, depois de uns dias, depois de um tempinho, resolveram tirar. Isso que resolveram tirar a sonda é porque eu, né, sentia bastante desconforto também, porque eu já tava voltando. Como eu já tava respirando normal, tudo mais, então iam tirar a sonda. Isso foi um pouco, assim, constrangedor, assim, pra mim, porque a gente, em nenhum momento eu questionei o porquê de eu estar ali, o porquê comigo, Deus, não, em nenhum momento.
Só foi difícil mesmo assim a situação conforme os dias foram passando, porque minha situação ainda era grave, eu ainda corria risco de vida. E ali eu já tava entendendo o que tava acontecendo comigo. Então rolou assim aquele certo medo, aquele certo receio, porque enquanto eu tava ali na UTI, duas pessoas ali que eu presenciei de uma certa forma faleceram, né? Então, tipo, vinha aquele medo de, meu Deus, será que eu vou ser a próxima, Senhor? Então, aquilo foi muito difícil pra mim, assim, eu vou falar que foi muito Deus, muito psicológico, porque foi difícil. Eu tinha que tomar banho no leito, né? Eu tinha que usar fralda. E assim, graças a Deus, eu tive uma equipe assim que foram os anjos da guarda da minha vida, que inclusive eu falo com muitos deles até hoje. Eu sou e serei eternamente grata, que foram assim anjos que me salvaram dos piores dias da minha vida, porque tá em UTI, gente, só quem passou, que vivenciou, sabe o quanto é algo que não dá pra explicar, entendeu? Então, por estar com sonda, fralda, e tem que. Eu não podia me alimentava por sonda, então eu sentia muita sede, muita sede, de verdade. E aí o carrinho de comida, essas coisas ficavam bem na minha frente, então eu vi o pessoal tomando água. Gente, hoje eu valorizo tanta água, assim, eu bebo tanta água, até quando eu não quero beber água, eu bebo água, porque eu falo, meu Deus, cara, é divino, é aí que você valoriza até sua respiração literalmente. E eu lembro que, por eu sentir muita sede, eu, assim, perturbava os enfermeiros, literalmente. Eles tiveram muita paciência comigo, porque todo mundo que passava pedia água. Eu quero água, eu quero água. Principalmente a Aninha, deve estar assistindo agora. E assim, Aninha, ela sabe, né? O tanto que eu, toda hora, Aninha, eu tô com sede, Aninha, eu quero água. E, meu, eu infernizei ela, assim, durante muito tempo, porque eu sentia muita sede. Ela, Jaine, não pode, acabei de te dar água, Jaine, não pode. Eu não podia realmente tomar água, era água na gase ainda, ou só um golinho, assim, menos de um dedo de água. Gente, vocês não têm noção. Não só em questão da água, em questão de comida também. Eu não podia me alimentar, né? Não podia comer, eu tava me alimentando por sonda. E eu não assisto TV, assim, é difícil. E muito menos o programa da Ana Maria Braga. Gente, eu todos os dias, quando eu acordava naquela UTI, todos os dias eu colocava na TV, no programa da Ana Maria, só pra pegar a receita. Porque, eu vou te falar, o psicológico é muito ferrado, porque eu tinha que assistir a receita, olhar aquilo, me saciar com o olhar, porque aquilo de uma certa forma me saciava, ia me alimentando. Então, gente, até propaganda de refrigerante que eu via, eu me saciava com aquilo. Calma, não. Imagina que você tá comendo aquilo e aquilo ia me ajudando. Porque o estômago roncava, sabe? Era horrível, era assim, sensações muito ruins de verdade. E eu vou até mostrar pra vocês um vídeo, porque eu tava com a visão muito turva, né? Conforme eu falei, eu tava literalmente com o olho na câmera e o outro no gato, assim. Eu tava muito mesmo. Mamãe, eu te amo. Daqui a pouco eu tô aí. Fé em Deus. Aê! Então, nesse vídeo, eu tava até com a sonda, né? Que nem eu falei pra vocês. Como eu tava com as mãos enfaixadas, eu lembro que eu passava o braço assim, né? Pra tentar sentir e eu achava que eu tava com espinha no nariz. Na verdade, era a sonda. Depois de um tempinho, né? De um bom tempo, assim, quando eu já tava um pouquinho melhor, ainda correndo risco de vida, ainda na mesma situação e podendo ainda fazer a cirurgia novamente. Pra fazer lavagem ainda, porque querendo ou não, ainda tinha uns picos de febre. Tiraram uma sonda, né, que foi um alívio também pra mim. E eu fui me recuperando. Daí por diante eu comecei a me recuperar, comecei a ficar bem. Aí eu lembro que tive uma fonoaudióloga que ela ia me ensinar a comer novamente. Porque como eu fiquei bastante tempo nessa situação, então tiveram que pegar uma fono. E aí foi mó bonitinho, ela me ensinando, algo muito estranho, né? Você se sente uma criança. Na verdade, você se sente um nada, né? Porque chega um ponto na sua vida que é tão constrangedor, toda aquela situação, que você fala, meu Deus, sabe, eu sou um nada, literalmente. É aí que você começa a ver a vida, né? Que às vezes a gente se importa tanto com as coisas. E por fim, ela me ensinou a comer.
E ali eu fui aprendendo a comer de novo, bonitinho, tudo mais. E eram dias difíceis, né? Tinha dia que tava tudo bem, tinha dia que tava tudo tranquilo, que eu conseguia conversar. E tinha dias que eu só queria dormir. Eu queria dormir, tipo, por muito tempo, pra poder passar logo esse tempo, pra eu poder ficar bem logo. E eu lembro que eles pegaram eu ia começar a fazer a fisioterapia, né? Pra eu começar a fazer uns movimentos, né? Porque eu usava aquela... eu não sei o nome. Pra não ter trombose, sabe? É um negócio que fica enchendo de ar, assim, tipo um negócio de compressão, assim. Pra não ter trombose, essas coisas. E tinha que ficar fazendo exercícios e tudo mais, porque eu ficava parada, né? E aí eu lembro que pegaram essa fisioterapeuta pra ela me ensinar a andar de novo. Só que pra mim, gente, eu tava andando. Pra mim, eu sabia andar normal, tranquilamente. E isso foi horrível. Essa experiência foi muito, muito, muito ruim. Porque até então eu falei, andar, gente, eu sei andar. Que isso, galera? Quando ela chegou, começou a fazer uns exercíciozinhos. Ela falou, agora a gente vai andar